Fala galera, história em pauta número 59 e dessa vez falando sobre a Frente Quilombola. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fique agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição número 59, direto aos trabalhadores e estudantes aqui do Morro Santana, de Porto Alegre e de toda a América Latina e mundo, através da FM 88.3 e pela internet no site avozdomorro.blogspot.com.br. Aqui do meu lado, como sempre, o companheiro Rafael Freitas. Fala galera, diretamente aos trabalhadores e aos estudantes do Morro Santana e de toda a América Latina e do mundo também, porque a gente faz parte da mesma humanidade. Exatamente. E o nosso convidado, Onir Araújo, que é da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Onir. Boa tarde, companheirada aqui do programa, companheirada aqui da Voz do Morro, né? Aos companheiros, camaradas, quilombolas, trabalhadoras que estão acompanhando essa reunião, agradecer o convite para essa oportunidade para a gente trocar uma ideia sobre a nossa resistência, o que está rolando aqui no Brasil, né, em relação a garantias de direito das comunidades quilombolas. Bom, nosso assunto de hoje será a Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, com o representante, né, o senhor Onir Araújo. E graças à mediação aí do nosso companheiro Rodrigo Rodrigues, que fez o contato aí, que está aqui conosco, fez o diálogo aí conosco em relação ao Onir. Então, graças ao Rodrigo aí, muito obrigado, Rodrigo, por fazer essa mediação aí com o nosso amigo quilombola, nosso amigo Onir. Não precisa agradecer, na realidade foi uma satisfação, né? A gente está na luta junto aí há muito tempo, na verdade foi com grande satisfação mesmo que eu fiz esse contato, pude aproximar. A gente já estava se devendo, né, eu acho, essa visita aí faz um tempo, estamos sempre juntos. E feliz a gente poder ter participado desse momento. Então eu vou iniciar perguntando para ti, Onir, quem é Onir Araújo e como iniciar as tuas relações com a Frente Quilombola? Bom, meu nome é Onir Araújo, né, eu estou advogado, sou ativista do movimento social negro, né, e fazia parte de uma organização que é a mais antiga, digamos, de rearticulação do movimento negro no país, que é o Movimento Negro Unificado, que fez, na prática, reinaugurou a rearticulação do povo negro politicamente. Tem uma relação com o Abdias do Nascimento? Foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, em 78, né, em julho, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que foi, na prática, um encontro de vários coletivos negros do país, e PCN no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, o Grupo Palmares, que fazia parte, dentre outros, do poeta Oliveira Silveira, e foi uma rearticulação do movimento negro na década de 70, e que, de certa forma, ela foi uma organização fundamental na desconstrução do racismo no final da década de 70, nos estertores ainda era o regime militar, né, e de rearticulação do povo negro, e que trouxe para a agenda a luta antirracista, e inclusive com uma forte referência na questão da violência policial, né, na denúncia do discurso da falsa democracia racial, ou seja, foi uma rearticulação importante do movimento. O meu contato com a questão quilombola tem a ver com o protagonismo dessa organização negra na discussão territorial, né? O MNU, ele pauta toda a articulação final da década de 70 e 80, a discussão quilombola. Foi uma das organizações fundadoras da Coordenação Nacional de Quilombos,
né, a CONAC, e participou de toda aquela mobilização quilombola e indígena antes da Constituição de 88, para que se gravasse o direito à titulação dos territórios quilombolas na Constituição de 88. Houve um encontro em 86 dos negros pela Constituinte e assim por diante, junto com a mobilização indígena, né? E foi essa mobilização que garantiu que se gravasse na Constituição Federal de 88 o artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que é o direito aos remanescentes de quilombo de terem emitido o seu devido título, né? Um artigo esse que até hoje não foi... Não é obedecido? Não foi concretizado, né? Não foi concretizado. Então a nossa relação vem desse protagonismo enquanto movimento social negro, e já mais modernamente, no século XX, um processo acelerado, que não aconteceu só no movimento sindical, né, mas no movimento popular em geral, já de adaptação à institucionalidade, né, de perda da referência de autonomia. Inclusive nós, nesse processo, criamos uma fração, o Movimento Negro Unificado, isso no início do século XXI, por entender que houve uma ruptura com os princípios básicos os documentos básicos do Movimento Negro Unificado, no que se refere à autonomia do movimento em relação aos partidos, ao Estado, etc. Criamos uma fração e questionando também o processo de cooptação que houve de lideranças quilombolas no marco desses 13 anos de governo Lula e Dilma, né, em que na prática não se concretizou os preceitos que haviam, as garantias que haviam na Constituição Federal, e se aprofundaram inclusive os ataques aos territórios, apesar do discurso, né, do lançamento do Plano Brasil Quilombola, etc. E é nesse marco que vem à frente, porque nós percebemos que havia um abandono da pauta concreta quilombola a serviço, digamos, de uma sustentação de uma governabilidade. O governo Lula e Dilma tinham um paradoxo, né, de ter na sua base tanto o MST, né, que compunha com quadros, apesar do discurso, tinha uma influência muito grande no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no próprio INCRA, e por um outro lado a Cátia Abreu, né? Ou seja, na coalizão a carne mais barata no mercado foi a carne negra, quilombola e indígena, né? Tanto é que os ritmos, as titulações nesse período de 13, 14 anos, com recente apeamento aí da Dilma, foram pífios em relação à demanda, né? Ao todo, hoje no Brasil, 28 anos depois da promulgação da Constituição de 88, nós temos somente 122 comunidades quilombolas tituladas. Aqui no estado são 4, aqui no Rio Grande do Sul, né? Os processos praticamente ficaram paralisados ao longo desse período, né? E nesse período de 13, 14 anos, pouco mais de uma dezena de territórios foram titulados, né? Ou seja, um processo de abandono da pauta. A CONAC, de certa forma, as suas direções incorporadas ao projeto, digamos, desenvolvimentista do governo federal, né? E nós, no último congresso da CONAC, apresentamos um documento, né, uma exigência, na medida em que haviam vários ataques aos territórios, ataques no legislativo,
judiciário e no executivo. No legislativo tem a PEC 215 de 2000, aqui no estado tem o PL 31 de 2015, tem ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto 4887 de 2003, que é a coluna vertebral da questão da demarcação dos territórios. E, de certa forma, essa pauta central, fora uma precarização generalizada nas comunidades, né, em todo sentido, social, político, econômico. E nós, num primeiro momento, a partir da fração essa do MNU, que era chamada fração o MNU de Luta Autônoma e Independente, lançamos primeiro um movimento chamado Movimento Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas, que tinha centralmente a luta pela garantia dos direitos. Né? Nós lançamos no Fórum Social Temático aqui no Rio Grande do Sul em 2010, em janeiro, né? Com comunidades de Santa Catarina e daqui do Rio Grande do Sul. E a partir daí, no meio do ano, nós lançamos em 2010 a Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas, aglutinando ativistas quilombolas e entidades de mais ou menos 8 estados. E em 2012, na Cúpula dos Povos, nós consolidamos a frente, né, fizemos um encontro organizando praticamente 350 ativistas de todo o país, de 10 estados, né, um protagonismo quilombola muito forte, e lançamos a Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas com esse referencial de autonomia, da luta pela garantia dos direitos, né, e com a pauta central, que é a titulação, a exigência de que se cumprisse esse preceito constitucional, e com mobilizações e ações diretas, tendo com muita referência, muito foco, aqui comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e comunidades do Maranhão, o grupo chamado Moquibon, Movimento Quilombola Maranhense, e articulando comunidades quilombolas em outros estados, Bahia, Minas Gerais, Tocantins e assim por diante. É uma articulação que segue, né, procurando unificar a pauta concretamente contra os ataques aos territórios quilombolas. Bom, falando um pouco sobre essa questão da pauta do movimento que tu faz parte, pode falar um pouco para nós sobre o projeto político de reparação histórica e humanitária dos povos? Pois é, o projeto, assim, a reparação histórica, o pessoal costuma confundir muito, conceitualmente, reparação com políticas afirmativas, né, o que é um equívoco, né? As reparações históricas, elas surgem, digamos, num contexto internacional a partir do Holocausto Semita, na Segunda Guerra Mundial, né? Foi incorporado não como crimes de guerra, mas crimes de lesa humanidade que atingem determinados segmentos da população. Naquele caso, foi o povo semita em relação ao Holocausto judeu. Bom, o que, de certa forma, a Alemanha nazista fez em relação ao povo semita, né, de certa forma, a Europa ocidental, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, e a Bélgica e assim por diante, protagonizou ao longo de 500 anos em relação à África, América, Oceania e Ásia, ou seja, crimes de lesa humanidade, né, o processo de escravização, tráfico tumbeiro, né, o Brasil foi o maior receptáculo, digamos, desse crime, né, e depois um processo continuado, né, de racismo, né, de violência colonial ao longo desse período de 516 anos. O projeto, a ideia de reparação histórica e humanitária, ela vem com força de volta para o Brasil a partir da Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e toda forma de intolerância, em que essa pauta da reparação veio com muita força por parte do povo palestino, a partir de uma conferência que teve no Oriente Médio, a Conferência Pré-Durban, de 2001.
E esse retorno com força, né, gerou inclusive a saída das delegações da conferência dos Estados Unidos e de Israel. Nos desdobramentos dessa conferência houve um termo de compromisso incorporando que o racismo, a xenofobia, o tráfico transatlântico, então, eram considerados crimes de lesa humanidade e que os Estados-membros, digamos, da ONU deveriam promover medidas, né, para, de certa forma, compensar esse crime de lesa humanidade. Bom, nós retornamos da África do Sul com essa pauta central. Aqui houve algumas experiências em termos da reparação. Foi o jornalista Fernando Conceição, que se aproxima muito da nossa proposta, que foi encaminhado o pedido ao Supremo Tribunal Federal, que foi arquivado, mas ele pautou essa questão da reparação coletiva a todos os descendentes de escravizados do país. Nós retomamos essa pauta, apesar de virmos com ela, se vocês verem, a Frente Quilombola, já todas as faixas, desde o início, ela vem colocando a questão da reparação histórica e humanitária, mas ela é retomada agora a partir da organização que nós fazemos parte, que é a OLPN, com força, né, a partir de uma campanha que nós optamos por um projeto de lei de iniciativa popular, no sentido de mobilização dessa pauta vinculada aos processos de lutas concretos que o nosso povo vem levando. Aí entra a questão da luta contra o genocídio do povo negro, entra a questão da luta territorial envolvendo os territórios quilombolas, e a ideia é justamente romper com a pulverização, né, que a resistência negra foi colocada no país, como se a questão da luta contra o racismo fosse uma questão de políticas públicas, e não é, né, uma luta anticolonial, uma luta que envolve a discussão do poder, a discussão da nação. Nós viemos com força com a campanha da reparação histórica e humanitária, através desse projeto de lei de iniciativa popular, que procura emoldurar e unificar, em termos de projeto estratégico e projeto político, a luta do povo negro no Brasil. Não é uma luta nacional, é uma luta internacional, tanto na diáspora africana como em África, né? Recentemente, as Bahamas estava cobrando, se eu não me engano, as Bahamas cobrando da Inglaterra a questão dessa dívida histórica, da reparação, né? E a ideia nossa é justamente essa: fazer uma campanha no quilombo, na aldeia, na favela, na ocupação, na cadeia, coletando essas assinaturas e emoldurando a situação da luta e do projeto político do povo negro e povo indígena para o Brasil, porque o projeto de reparação ele não envolve só a reparação a nós, descendentes de escravizados ou da diáspora africana, envolve também o holocausto sofrido pelos povos indígenas. Nós partimos de um princípio de que a situação que nós estamos vivendo hoje, né, povo negro no Brasil, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela é decorrência de um processo recorrente, colonial, racista, capitalista, e que nós precisamos dar uma resposta de conjunto em relação a essa pauta. Ela não é uma pauta de opressões, ela não é uma pauta de... Ela é uma pauta que envolve a necessidade de um protagonismo enquanto povo negro. Então, todas as táticas, desde a questão da luta pelas políticas afirmativas, etc., elas são táticas dentro de um universo estratégico, que é a discussão da luta por um poder que seja compartilhado pelos povos que efetivamente construíram a nação. Então ela se aproxima muito mais do que os Mapuches estão fazendo na Argentina e no Chile, que eles estão reivindicando, né,
justamente o respeito territorial. Os zapatistas no México também? Os zapatistas no México, os guaranis recentemente na Bolívia, que obtiveram o status, né, de autonomia dentro da... Estado plurinacional, né? Que é a discussão do Estado plurinacional, né? E aí as reparações vêm nesse sentido. Por isso que, em relação à estratégia das reparações, a luta territorial, ela, digamos, assume um caráter tático, mas ela se relaciona diretamente com isso. Porque, por exemplo, qual é, dentro da democracia colonial, racista, burguesa brasileira, qual é a expectativa que nós podemos ter de representatividade, digamos, para discussões centrais das necessidades do nosso povo? O que esperar de um Congresso Nacional em que nós somos sub-representados, né, para a discussão de temas como segurança, a questão do genocídio do povo negro, né, as próprias reformas que estão colocadas, os ajustes, entendeu? Então, ou nós construímos uma expressão de poder de fato para que a gente possa negociar, estabelecer relações com os outros povos, com as instituições de Estado, ou nós vamos ficar remando, é uma tarefa de Sísifo, né? A gente vai ficar eternamente levando a pedra até em cima, e depois a pedra desce, e assim vai, e ficando à mercê de achar que uma integração subalterna no sistema vai poder resolver questões tão graves como o superencarceramento, a criminalização do corpo negro, a violência racista contra indígenas, quilombolas, negros, pobres de periferia. Então é uma discussão que, quando a gente coloca a pauta da reparação histórica humanitária como uma pauta central de diálogo de conjunto, principalmente com o movimento social negro, mas com o movimento social de conjunto, que nós entendemos que não é uma pauta que o protagonismo é nosso, mas ela é uma pauta para todo o país. Essa questão que tu falou agora de representatividade, ela é muito significativa quando a gente analisa a própria história política do Brasil e saber que nessa história política o único representante negro que eu tenho conhecimento que chegou ao Senado e ainda chegou por não pelo voto direto, porque era suplente, foi o Abdias do Nascimento, que eu comentei, foi o único senador negro até agora no Brasil, e mesmo assim não conseguiu colocar em prática várias políticas que são reivindicações seja da Frente Quilombola ou de outras frentes, de outros grupos organizados. Inclusive está sendo relançado agora o livro O Genocídio do Povo Negro, Abdias. Até recomendo aí para os ouvintes que deem uma procurada, né? Olha, essa questão da representação no parlamento, né, é uma questão complexa para nós negros e negras, né? De certa forma, teria que se fazer um balanço dessa tática. Acho que é legítimo as organizações do movimento social negro pleitearem, digamos, espaços. O problema é que, na verdade, existe uma diferença em você ter uma autonomia enquanto movimento social para discutir uma tática e você ir a reboque de outros projetos políticos, né? Porque no Brasil, por exemplo, não se reconhece a representação direta no Congresso. Então os povos não têm representação direta. Os quilombolas, os indígenas não podem ter uma representação direta como existe em outros países. Na Constituição da Bolívia existe a previsão para representação direta no parlamento. Aqui não tem. Aqui tem que se negociar com os partidos e a gente vê qual é o quadro, né? Porque independente do vário espectro partidário, digamos que existe, mesmo hoje no Brasil, considerando os campos da dita esquerda mais consequente, ex-esquerda e assim por diante, ou até dos setores de direita, se acaba sendo esse espaço sendo um grande espaço do colonizador de plantão, justamente contra
os interesses dos povos, né? Então, é legítimo essa discussão, mas o problema é que ela, ao longo desses últimos anos, ela foi completamente invertida, né? Foi completamente invertida porque eu desafio até os representantes negros que saem ou saíram candidatos nos partidos a informarem em qual coletivo de negros e negras, dos quais eles fazem parte, houve uma discussão efetiva sobre a utilização dessa tática e a ocupação desse espaço. Já fiz essa pergunta num debate uma vez em São Paulo, que haviam várias correntes, vários setores do movimento negro, alguns completamente incorporados dentro da instituição, e ninguém soube me responder, porque realmente essa política vem de fora para dentro, né? Vem de dentro para fora. O que seria extremamente legítimo. Uma organização negra, olha, eu vou discutir uma tática, é legítimo. Desde que se discutisse isso entre seus pares, que não é o que acontece, né? O que acontece são os negros ligados à corrente partidária tal, à corrente A, B, C ou D, que saem candidatos, geralmente como laranjas, porque não tem apoio, né? Dessas siglas, né? E a gente vê contradições incríveis. Por exemplo, tem coletivos de negros de partidos, como, por exemplo, Partido Socialista Brasileiro, né? O Partido Socialista Brasileiro é o autor do PL 31, aqui na Assembleia Legislativa, que ataca a demarcação de territórios quilombolas e indígenas aqui no Estado. E existe um coletivo de negros desse partido, né? Nós já tivemos a oportunidade de dialogar com eles num fórum social temático. E, bom, qual é a posição desses irmãos e irmãs dentro desse partido em relação a um projeto que ataca justamente um direito fundamental de quilombolas e indígenas aqui no Estado? Pode entrar em pauta na terça-feira agora dessa semana, né? Nos partidos de direita nem se fala, então. Nem se fala sobre a contradição, né? Mas de certa forma sempre foi uma relação muito difícil dos negros e negras com digamos, com a própria esquerda, né? Sempre foi uma relação muito complexa, muito complicada, com as organizações com referencial eurocêntrico, digamos, né? Sempre foi uma dificuldade muito grande, né? Por isso que assim, a gente insiste na necessidade dos negros e negras primordialmente se organizarem em organizações negras, de negros e negras. A exemplo dos quilombolas originários, né? Exatamente, né? Então essa é uma discussão da representação que, por exemplo, nós tivemos um recorde de candidaturas de negros em partidos aqui em Porto Alegre nas últimas eleições para vereadores, né? Eram negros candidatos, com raras exceções nós poderíamos dizer que eram candidaturas negras, porque qual a relação com a luta concreta, cotidiana, contra o genocídio, contra o racismo, contra a violência que nós sofremos cotidianamente. Então, esse paradoxo ele vai ter que ser resolvido, e a gente não vê como ele ser resolvido se nós não colocarmos toda essa experiência organizativa, coletiva, que tem muitos, a serviço de um projeto político que unifique a nossa pauta minimamente, dentro da diferença, mas para ir no fundo, na raiz do problema. E lembrando que há 2 semanas atrás houve uma ação na Justiça para a proibição do feriado do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Essa ação foi já é a segunda vez que foi a CDL. Já é a segunda vez que eles caçam essa referência simbólica do feriado aqui em Porto Alegre, né? Sendo que já existem, sei lá, mais de 150 municípios, 2, 3 estados com feriado. Capitais importantes como São Paulo. Exatamente, o Rio de Janeiro.
uma questão simbólica importante, mas para vocês verem como o racismo ele tem um peso grande aqui institucional, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Como que ele percola todas as instituições, né? Tanto civis como de Estado, né? Como ele é estruturante, né? A própria bandeira do Estado remete ao movimento escravista. Exatamente, o hino, né? Sim. Tem o Rafa Ágil lançou um hino maravilhoso, uma releitura do hino do Rio Grande, que povo que não tem virtude acaba por escravizar, né? Foram nossos convidados do História em Pauta da semana passada. Um abraço para a galera do Rafa Ágil aí, gurizada, pá, tá arrebentando a boca no balão. Mas é verdade, e nos incomoda também, vou ser sincero, porque tem vários irmãos e irmãs nossas que trabalham, são servidores públicos, estão nessa mobilização contra o pacotaço do Sartori, né? E nos incomoda muito ouvir o hino recorrentemente o hino do Rio Grande. Muitas pessoas cantam o hino chorando de emoção. De emoção e comemoram uma revolução que, para nós, a referência é Porongos, né? O massacre, né? E se criou todo um mito, mas é um mito extremamente eurocêntrico, colonial, patriarcal, né? Racista, né? E que o papel dos lanceiros foi completamente apagado da história, uma traição vergonhosa dos farrapos, né? E a justiça seja feita, não foi só Canabarro, né? Foi de conjunto. Sim. O troço, né? E essa recorrência, né? Mas nesse tema vocês verem como que aqui é uma questão, essa questão do racismo é complexa, né? Aqui no Estado, por exemplo, nessa questão do PL 31, né? Nós, por incrível que pareça, existe uma unidade entre a direção da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e da CONTAG com a Farsul, ou seja, de colonos pobres, alguns, né, ligados à direção e tal, com a Farsul, né, contra indígena e quilombola. Quer dizer, para vocês verem como o peso desse processo do pós-abolição, de branqueamento e de opção civilizatória por um referencial europeu, né, e com a vinda desses, digamos, desses europeus empobrecidos, principalmente para a região sul do país, que boa parte deles foram assentados em áreas que não eram vazias, ou eram caigangues, ou eram guaranis, ou eram terras de pretos, quilombolas, e que na verdade foram infantaria do neobandeirantismo no país e da expansão da fronteira agrícola, não só no estado, como em toda a região centro-oeste, e agora está lá no Mato Piba, né, que é a corruptela de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, devastando o cerrado, aniquilando populações quilombolas e indígenas, tudo a serviço da opção desenvolvimentista do agronegócio, né, ou seja, de uma opção de desenvolvimento que historicamente exclui ou mata os povos originários que construíram a nação. E aí você vê a unidade, né, para ver como que é complexa a coisa, né, uma unidade, digamos, étnica racial contra quilombolas e indígenas, entre o primo pobre europeu que foi assentado aqui e o primo rico, né, o primo pobre europeu lá da agricultura familiar, e o primo rico que é do agronegócio, né, mas eles têm unidade étnica, racial, quando se trata de garantir o processo colonial racista contra quilombolas e indígenas, né? Por isso que a questão da reparação ela permite uma discussão mais profunda, né,
digamos, política da nossa própria ação política enquanto povo, né? Mais do que, por exemplo, as táticas das políticas afirmativas, mas porque na questão territorial tu envolve a questão do poder sobre o território, né? Sim. Então é uma discussão assim que complexa, mas que a gente não pode deixar de trazer para a atualidade na medida em que só em Porto Alegre são 6 territórios quilombolas, 8 retomadas indígenas, e no estado são 89 processos abertos no INCRA de demarcação dos territórios quilombolas, sem contar com os territórios indígenas, né? E as representações institucionais não refletem essa realidade. Existe um descompasso, né, entre digamos, a luta do povo negro, a luta dos povos originários e as instituições de Estado que seguem sendo um reflexo lá do Brasil Colônia, Brasil Império, né, e da República Velha e da República atual, em que essa representação do que hoje é a maioria da população brasileira, ela de fato não está representada. E lá se discute, a partir das reformas, dos projetos de lei, o destino, né, de mais da metade da população brasileira, né? Então, essa questão ela tem que ser, por nós, ela tem que ser discutida a fundo, porque as armadilhas da representação institucional burguesa têm nos causado bastante prejuízos internos. Bom, sobre essa armadilha que tu mencionou agora, eu gostaria de ler um trecho aqui de uma notícia no jornal que é distribuído gratuitamente em Porto Alegre, em frente ali ao Mercado Público, a Hora do Povo. Que é do MR8 e do PPL. Enquanto isso, o Fábio vai escolhendo uma música para o intervalo. Mas o nome da matéria diz o seguinte: Estados Unidos vota contra a resolução da ONU que condena o nazismo. Os Estados Unidos confessaram ter sido um dos 3 países que votaram contra a resolução da ONU que condena a glorificação do nazismo. Segundo a representação americana, o voto contra seria por preocupações com questões de liberdade de expressão. A Ucrânia e o Palau foram os outros 2 derrotados na votação junto com os Estados Unidos. O argumento dos Estados Unidos de que não se pode limitar o direito dos nazistas fazerem apologia do racismo e outros crimes não convence a ninguém, uma vez que é notório o apoio e a ligação do governo Obama com os nazistas que colocaram no poder na Ucrânia após o golpe de Estado perpetrado pelos Estados Unidos. Então, só para citar um exemplo dessa armadilha da representatividade, que ele, apesar de ser negro, não defende a causa negra. A gente costuma falar que é o dálmata, né? Já viram o cachorro dálmata, sim, né? O cachorro dálmata, ele tem um monte de pintinhas negras, né? Dentro de um corpo branco, né? E aí o pessoal que tem a ilusão de que se incorporando a Casa Grande vai se libertar as senzalas, é como as pintinhas negras dentro do sistema, né? Vai ter sempre falando, não, mas tem o Joaquim Barbosa, tem o Obama, tem isso, tem aquilo outro. Isso não é representação de povo negro, né? Porque na verdade quem está concedendo, por exemplo, no Brasil somos nós. A concessão é nossa, porque nós somos a maioria da população. Sim. E nós concedemos a uma elite racista, né, que legisla sobre nossas vidas, entendeu? Então, essa questão é interessante, porque por que se traz tanta celeuma quando negros e indígenas falam em reparação? E por que a incorporação digamos, desse conceito no direito internacional de crime de lesa humanidade a partir da Segunda Guerra Mundial, nós falamos que foi meia boca. É óbvio que foi meia boca, porque se tu for fundo, né, se tu for fundo nessa discussão, e como crime imprescritível, que são os crimes de lesa humanidade, isso ia criar muitos problemas,
para os Estados Unidos, né? França, Bélgica, Espanha, Portugal, a elite brasileira, burguesa, que compartilhou a questão do tráfico. Eles promoveram o maior genocídio da história moderna, né? Quando os europeus chegaram oficialmente no que se entende por América, haviam, segundo os dados, 100 milhões de pessoas vivendo no que se entende por América hoje. Toda a América. Sul, Central, do Norte. Oficialmente foi em 1492. Bom, 50 anos depois, ou seja, uma geração depois, a população da América já tinha caído, segundo um censo feito na América Espanhola, para 8 milhões de pessoas. Se tu somar isso, os impactos do tráfico transatlântico, sem contar o tráfico no Índico, promovido pelos árabes... Só morte na travessia, né? Se considerar a morte na travessia, morte no trajeto, oficialmente, teoricamente, alguns falam em 15 milhões, outros falam em 8 milhões de escravos que foram recebidos no Brasil, que foi o maior receptáculo de escravos. Nós trabalhamos com um impacto geral dessa estatística de quase 200 milhões de pessoas vitimadas no continente africano, né? Ao todo, ao longo da história, né? Se tu considerar Ásia, Oceania e Américas, foi o maior holocausto da história mundial e foi justificado de várias formas. O desenvolvimento das forças produtivas, né, acumulação primitiva e assim por diante, que deu origem ao capitalismo moderno, né? Se nós considerarmos isso, é óbvio que teria que ser meia boca o entendimento digamos, desse crime de lesa humanidade. É óbvio que vai haver sempre mitigação, porque e nós temos um exemplo concreto aqui no Brasil. O Brasil, quando da lei do ventre livre, importante que o ouvinte saque isso, foi criada uma coisa chamada Fundo de Emancipação. O Fundo de Emancipação era para, como é que a gente vai lidar com os filhos livres? Então se estabeleceu em todas as comarcas do Império, juntas de negociação, aonde se faria o processo de desescravização, indenização aos proprietários. E, como é que a gente vai fazer com esse escravo que vai estar livre até os 21 anos? Então se pagava os senhores do erário público para se cuidar até os 21 anos desse cativo que estaria livre pela lei do ventre livre. Esse fundo de emancipação ele vigorou da década de 70 do século XIX até a década de 30 do século XX, ou seja, foram recursos que foram aportados para os fazendeiros da época pelo erário público e que boa parte desses recursos foram utilizados para a imigração, o financiamento da imigração de europeus empobrecidos. Então se estimulou a vinda de europeus empobrecidos para cá. Então houve uma reparação às avessas, ou seja, quem foi reparado pela escravidão no Brasil foram os proprietários de escravos, escravizadores e as famílias que descenderam, que mandam até hoje no Brasil. O que aconteceu? Teve um famoso incêndio no Arquivo Nacional na época do Rui Barbosa, que era para apagar a mancha da escravidão. Na verdade, como já havia, se tu pegar jornais de negros e negras da época, já havia a discussão do pós-abolição, né, e qual seria o nosso destino no pós-abolição. Eles optaram por acabar com as provas dessa reparação que foi feita às avessas para os proprietários de escravo e que gerou, e que de certa forma não tem como nós desvincularmos a situação que nós passamos hoje, com 82 jovens negros sendo mortos por dia, com a mitigação
de um direito fundamental que é a garantia territorial nossa, que é o superencarceramento, etc., com o IDH mais baixo dentro do Brasil, com esse quadro. Né? Então, foi uma política consciente de Estado. É óbvio que eles vão fazer esse tipo de mitigação, né, em relação com o fetiche da liberdade de imprensa, etc., porque nos devem. E quando a gente entra objetivamente com uma mobilização, uma proposta de mobilização nas comunidades, da exigência da reparação, é uma exigência ao Estado, né? É óbvio que isso se com as políticas afirmativas, que é uma tática extremamente recuada no mundo da educação acadêmica, já foi essa celeuma aqui no Brasil até hoje, ação direta de inconstitucionalidade, etc. Vocês imaginem o que é a gente pautar essa questão da reparação. É comum tu ver pessoas falando, mas eu não escravizei ninguém, meu avô não escravizou ninguém, veio para cá pobre e fez o Brasil, etc. Olha, é óbvio que ninguém que está vivo hoje, digamos, pode ser, digamos, condenado, mas se beneficiou dessa estrutura racista colonial, se beneficiou de alguma forma do tráfico, e é isso que a gente está discutindo, né? É justamente a questão da nação pluriétnica e nacional. Você conviver com uma dicotomia dessa aí pelo discurso da meritocracia, isso é uma assinte racista. Nós tivemos a oportunidade de ver, e existe gente denunciando, a expressão disso, dessa elite racista que tem em todo o Brasil, mas tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vou falar o nome porque foi público. Não, o Chicão Tofani, nesse programa que tem na TV Pampa, falando que, olha, meu pedigree é italiano, né? Não é Silva, não é essas coisas desse pessoal que era escravo e tal. Meu pedigree é italiano, eu tenho 2 diplomas, né, universitários e tal. E tem o pessoal do movimento negro que está querendo responsabilizar, e com razão, que é um discurso, um programa independente da audiência que tenha, mas expressa como essa elite que apoia projetos contra o povo, etc., como que essa elite enxerga de fato, né, a população negra e indígena aqui no Estado, né? Muito mais do que o tapinha nas costas daquele negro que conseguiu ascender, que de repente frequenta aquele espaço, ou é um procurador, ou é um advogado, etc. Mas na verdade é assim que eles olham, né, o nosso povo, né? E esses fatos é que a gente deve levar em consideração para apresentar uma alternativa, né? Uma alternativa que seja a partir de nossas necessidades. Isso não vai implicar que não se vai se dialogar com ninguém, pelo contrário, é obrigatório você ter que dialogar, se procurar parcerias, aliados, né, nesse processo. Mas nós vamos ter que ter a nossa autonomia e vamos ter que reconstruir ela. Os negros e negras no Brasil no século XX estavam organizados em vários espaços. Frente Negra, maior delas, na década de 30, quando a Frente Negra se transforma em partido, é colocada na ilegalidade junto com os partidos comunistas, etc. Com a redemocratização, na década de 40, retornam todos os partidos, menos a Frente Negra, né? Nos organizamos no Encontro de Negros e Negras, Teatro Experimental do Negro. A gente só vem a se rearticular politicamente a partir do MNU em 1978. Em 1978. Todos os partidos na legalidade, os PCs e assim por diante. Então, esse desafio
da nossa autonomia, ele é fundamental para romper essa força centrífuga que nós sofremos e cumprir a tarefa, né? Superar a etapa de população negra para chegar na etapa de povo negro com interesses para si e com visão para o Brasil, onde nós estamos. Não tem a música então para fazer um Não tem uma propaganda a fazer aí? A propaganda não, apoio cultural a fazer? Apoio cultural aí da Ladeira Livros, lá na Rua General Câmara 385, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. Graças à Ladeira Livros que a rua se chama Ladeira. Então tá bueno. Vamos de música e já voltamos com História em Pauta. Programa História em Pauta, dia 4 de dezembro de 2016, com um grande convidado, Onir Araújo. Edição História em Pauta número 59. O que a gente acabou de ouvir aí, Fábio? E também tem um pedido aí do nosso ouvinte, nosso querido convidado, Onir. O que a gente ouviu agora? A gente ouviu Wilson das Neves, o dia em que o morro... Descer e não for carnaval. Descer e não for carnaval. É isso aí. E também Cidade Negra, né? A luta de classes. Exatamente. Bom, Onir, quais são as bandeiras da Frente Quilombola? Olha, a primeira delas é justamente a titulação, né, dos territórios. Isso se desdobra, né, hoje numa luta central contra os ataques. Que ataques são esses? No nível federal, a PEC 215 de 2000, que ataca a demarcação dos territórios quilombolas, indígenas e também as áreas de proteção permanente ambiental, né? Eles focam numa questão que é extremamente nociva, que é a questão do marco temporal, que seria a Constituição de 88, ou seja, eles procuram consolidar o esbulho colonial racista. Quer dizer, boa parte dos quilombolas e dos indígenas estão desterritorializados, tiveram suas áreas e seus territórios esbulhados. É uma parcela bem pequena em relação ao direito em si, que estão sobre as áreas, sobre os territórios, e eles procuram apontar o marco da Constituição Federal de 88, ou seja, quem estivesse em cima da área em 88 é que tem o direito. Isso é um esbulho, né? A consolidação do racismo recorrente, dos assassinatos e assim por diante. Em nível do judiciário, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade 3239, que ataca a constitucionalidade do decreto 4887 de 2003, que tem 2 votos, faltando o voto de 9 ministros. Teve um voto favorável à inconstitucionalidade, que foi do ministro Peluso, que já se aposentou, e um voto favorável da ministra à constitucionalidade, da ministra Rosa Weber, né, e a qualquer momento pode vir para a pauta do STF. Né. Aqui no Estado, nós temos a luta contra o PL 31, que é de autoria do deputado Elton Weber, que ataca a demarcação, é inconstitucional o projeto, mas está passando, ataca a demarcação de territórios indígenas e quilombolas aqui no Estado. Né? Ou seja, a resistência contra os ataques e o cumprimento do direito. Além disso, nós temos a resistência central contra a violência de Estado, o genocídio, né, do povo negro, que é o equivalente praticamente por dia a um avião como esse que drasticamente atingiu os atletas, os jornalistas ali da Chapecoense. Nós temos um quadro de 80, é como se caísse um avião da Chapecoense por dia, né? Os assassinatos que envolvem jovens negros na faixa etária de 14 a 29 anos, e o impacto que isso tem sobre todas as famílias. Quer dizer, não é um genocídio da juventude negra, é um genocídio do povo negro, porque afeta todo o futuro, afeta a família, afeta
os amigos, os parentes, e toda uma perspectiva de futuro, né? É um impacto devastador sobre a nossa população. Além disso, o superencarceramento, que é a criminalização do corpo negro, que vem desde a época pós-abolição, com a vadiagem e tal, e que assume um caráter de recrudescimento, com a dita, entre aspas, guerra às drogas, que na verdade não é guerra às drogas, é guerra contra o povo negro e periférico, né? O Brasil é a terceira população carcerária do mundo, né? São quase 1 milhão de negros, de pessoas encarceradas, e entre homens e mulheres. Hoje em dia é tranquilo nós dizermos que existem mais negros e negras em situação de encarceramento do que no período anterior, ali no ano anterior à abolição da escravatura em 1888. 75% da população carcerária é de negros e negras. E um processo de normalização desse tipo de normalização colonial, né? É óbvio que era de se esperar isso, né? Foi 350 anos de escravização e mais 128 anos de racismo continuado. Então, e o central para nós hoje em dia, que é a campanha pela reparação histórica e humanitária, a coleta dessas assinaturas no gueto, na favela, no quilombo, na aldeia, nas comunidades, como um fator para que se rompa com a dispersão e armadilhas que o nosso povo vem vivendo. Mas vocês não discutem os ajustes, os pacotes e tal. É óbvio que a gente discute, mas a PEC 55, ex-PEC 241, na medida em que ela ataca a questão da educação, a saúde, previdência, né, com a contenção dos gastos para esses 20 anos, bom, quem são os maiores usuários do SUS, da educação pública e assim por diante? A população é o povo negro. Então o impacto vai ser desproporcional, como sempre, devastador. Por isso que nós temos que nos somarmos à resistência contra a PEC 55 e a questões da pauta nacional. Mas nós temos que atravessar essa pauta nacional com a nossa pauta. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer, entendeu? Então, se tem um diálogo, porque como é possível não ser uma pauta de discussão nacional a questão do genocídio, a questão do superencarceramento, né? A questão do racismo estruturante na sociedade. Como que isso não pode ser uma pauta da discussão de uma mudança radical nas relações sociais no Brasil? E essa pauta não é só de nós, negros e negras, é uma pauta de todo o movimento social brasileiro, não como um departamento, como um setor de opressões no sindicato, no partido e assim por diante. Não, mas como uma pauta concreta no processo de transformação da realidade de forma radical do país, né? Isso não é uma pauta para daqui a 500 anos, não é uma pauta atual. As pessoas estão morrendo e vão seguir morrendo. Essa PEC 55, ela aprofunda isso. A medida provisória envolvendo a questão da LDB, quem é professor sabe, abre a perspectiva da privatização do ensino básico e a não obrigatoriedade no ensino básico como uma tarefa do Estado pública, né? Não é à toa que os proponentes são das grandes corporações de ensino privado do país, que inclusive estão com representação nos ministérios atuais, né? Acaba com a obrigatoriedade, por exemplo, do ensino de história da África indígena, que é uma lei que nunca foi cumprida, que é a lei 10.619, depois teve uma alteração de 2003 e que nunca foi cumprida efetivamente, né? Nem nunca se deu condições, se limita a atividades no mês de novembro, como se o racismo se limitasse a um dia ou a uma data, por mais simbólico
que seja, né? Por exemplo, a gente está numa expectativa que até o final do dia de hoje, as estatísticas se mantendo, nós vamos ter pelo menos 82 jovens negros assassinados até o final do dia, sem nenhuma comoção, sem nenhum escândalo e com um discurso cada vez mais recorrente de nos vincular à criminalidade e aquela filosofia, né? Bandido bom é bandido morto, né? E a gente sabe aonde que isso bate, né? Aonde que isso caminha, né? Essa letalidade, essa violência, ela acaba sobressaindo aonde, né? Então, essas são a pauta central nossa, essa, contra o genocídio, em defesa da demarcação e titulação dos territórios, né? Atravessando, dialogando com todas as pautas a nível nacional, a luta contra a PEC 215, contra o PL 31, contra a DIN 3239, contra o racismo institucional e pelas reparações históricas e humanitárias. Tu falou em questão de datas, e nós do grupo de estudos a gente fez um texto que está disponível lá no gsplnobarato.blogspot.com.br, que esse texto fala sobre a Lei Áurea e sua consequência para a realidade brasileira. Nós temos o entendimento que essa Lei Áurea ela não foi nada revolucionária, ela foi na verdade uma contra-revolução, porque seja os quilombos, seja os republicanos mais radicais, eles estavam organizando um movimento de revolução social para tirar de uma vez a família real do poder, distribuir terra para os negros que tinham recém sido, estavam ali se libertando a partir da lei do ventre livre, enfim. Então nós temos esse entendimento que o 13 de maio, a Lei Áurea, representou uma contra-revolução, impedindo institucionalizando lá a alforria, para impedir que esses negros se organizassem nos seus quilombos e com os republicanos mais radicais, para ter de fato uma revolução social no Brasil. Então eu quero que tu faça uma análise sobre essa questão da Lei Áurea, do 13 de maio, e também trazendo um pouco sobre a data que a gente teve agora há pouco, que foi o 20 de novembro, né? Como é que tu enxerga essas duas datas do ponto de vista histórico e social? Olha, o 13 de maio, ele é complexo, né? Não nós, por exemplo, nós não comemoramos o 13 de maio, que apontamos como um dia que é considerado o Dia Nacional de Luta contra o racismo. A nossa referência é a referência palmarina, é o 20 de novembro, né? O 13 de maio, na verdade, reflete as contradições. Todas as rebeliões do Brasil colônia, do Brasil império, teve um protagonismo tanto de libertos, indígenas, negros, quilombolas, todas elas, Cabanada, Sabinada, Malês, etc, todas. Ou seja, houve uma resistência permanente contra o escravismo. E todas essas que teve um protagonismo popular, negro, e com todas as suas contradições, foi violentamente massacrada, e a elite, digamos, colonial, ela soube, nos seus rearranjos, que é uma coisa bem cotidiana, bem comum, se dar anéis para não perder os dedos e, de certa forma, se incorporar determinadas demandas que vinham de setores populares e que tinham as suas contradições. Mas no Brasil as revoltas, elas são relegadas a uma não história, e a história só é contada a partir dos rearranjos feitos pela elite eurocêntrica, colonial e assim por diante. Havia, por exemplo, no Brasil Império, havia republicanos contra a abolição e monarquistas a favor da abolição. Então é o paradoxo típico do Brasil, né? Se tu vê mesmo a proclamação da República logo após, foi feita por
por generais monarquistas, entendeu? Então, na verdade, o fundamental era manter o controle sobre aquela massa de não cidadãos, se manter o controle sobre esse processo. Com medo de uma haitinização. O medo do Haiti foi grande, principalmente no início, logo quando da vinda da família real para o Brasil, porque a Revolução em 1804 se consolida, né? Ela começa em 1790 e poucos e tal, com o Toussaint e tal, e tem aquele livro que eu recomendo também para os leitores, os ouvintes, os Jacobinos Negros, né? Que é do C.L. R. Jones, que era um caribenho, uma pesquisa muito interessante sobre a Revolução do Haiti, que é o referencial para todos nós, né? Palmares e a Revolução do Haiti. Nós temos um programa História em Pauta sobre a Revolução do Haiti. Nós trouxemos esse autor como referência. C.L.R. James, né? Eu agora me lembrei. Uma outra contradição da nossa história é que uma grande liderança negra, guerrilheira, era o negro Cosme, que foi homem do mato. Capitão do Mato? Foi capitão do mato. Não, aí tem outra figura, o Henrique Dias, que inclusive participou das... participou de uma das frentes contra Palmares, né? Então, essa questão da abolição, ela carrega essa contradição, entendeu? Essa contradição. Eu acho que ela tem fator de ser um reflexo distorcido de uma luta que vinha subterraneamente e que se expressou na superestrutura política do Império, o Partido dos Abolicionistas, quem tinha, que eram também proprietários, né? Mas que era um processo de reflexo distorcido dessas lutas, né? Feitas subterraneamente, com os rearranjos na elite dominante na época, fruto dessas contradições, né? Então, por exemplo, tem um discurso recorrente que nega totalmente o processo de abolição como um reflexo desse processo. Nem tanto ao diabo, né? Porque seria negar que houve que não tenha tido um protagonismo, digamos, de luta e resistência social ao longo desse período, que foi só uma manobra por causa da crise econômica, a necessidade da pressão da Inglaterra e assim por diante e tal. Acho que é bem reduzida esse entendimento, se não levar em consideração que houve uma resistência histórica ao longo dos 350 anos de escravidão e que se expressou em várias lutas no país, né? Teve esse protagonismo, que foram todas essas lideranças violentamente massacradas, né? E no pós-abolição também, né? Por exemplo, como é que foi? O que era o contestado? Quem eram os caboclos do contestado que se rebelaram contra aquela expansão da ferrovia, né? Eram indígenas, caigangues, eram muitos negros e negras que se situavam naquela região, brancos pobres que estavam ali instalados. Se tu pegar Canudos, os caras se reivindicaram, foram combatidos porque eram, se dizia que eram monarquistas, entendeu? Porra, poderia até ter na cabeça a referência, mas objetivamente os caras criaram praticamente uma comunidade liberta. Quem eram? Os jagunços, que tem até aquele samba enredo, né, maravilhoso. Os jagunços lutaram até o final, que era, digamos, a infantaria de resistência dos Canudos, né? Então, todas essas rebeliões,
vê o preço que o João Cândido pagou. O que se comenta sobre a revolta da Chibata, né? O Brasil era a terceira armada da época, terceira marinha. Os caras simplesmente pegaram os cruzadores e tal, que eram moderníssimos e tal, e apontaram para o Palácio do Catete, entendeu? Então foram violentamente reprimidos e apagados da história praticamente. Quer dizer, todas essas rebeliões e que teve esse protagonismo e essa contradição, de certa forma foram negados esse protagonismo. Não dá para dizer que os lanceiros tendo se incorporado aos farrapos, que eles estavam se incorporando simplesmente por uma obediência ao chefe. Havia uma negociação ali subterrânea para a liberdade, né? Então, a gente tem que encarar o 13 de maio dessa forma. O 20 de novembro, ele vem justamente para fazer essa leitura de um referencial de luta, de pertencimento de povo negro, desconstituindo a visão da democracia racial, e ter uma referência territorial próxima, que é a Palmarina. Bom, vamos chegar no final do programa. Eu tenho uma última pergunta a fazer, que vai ser espontânea. Nós tivemos a Revolução Russa, que é uma revolução que deu certo, ao meu ver, porque foi feita a partir da experiência histórica dos sovietes. Então teve a primeira Revolução Russa em 1905, que foi soviética, mas não foi republicana, não foi comunista, foi até liderada por um padre. E em 17 os comunistas não foram esquerdistas, aproveitaram essa experiência e fizeram a Revolução Russa. Teve em comum essas duas revoluções os sovietes. Será que a gente não pode considerar os quilombos de Palmares como nossos sovietes? Será que não foi a primeira Revolução Brasileira? Será que a Revolução Brasileira não tem que ser quilombola? Olha, nós temos uma palavra de ordem, que é: acabou o amor, isso aqui vai virar Palmares, né? Nós achamos que o processo revolucionário aqui no país, se ele não for quilombista, indígena, de protagonismo dos povos, ela nunca vai se realizar de fato. Por isso que a referência palmarina para nós não é qualquer referência, é a referência mais próxima, em que durante 100 anos praticamente se enfrentou as três principais potências imperialistas, digamos, não dá para conceitualmente dizer, mas eram as potências imperiais da época. E antes da experiência haitiana ainda. Foi antes. O Haiti, né, é outra experiência que também é apagada. Porra, eu não sei se o ouvinte sabe que os haitianos deram asilo a Simão Bolívar e mandaram dinheiro. Se pergunta qual foi a solidariedade. Depois sofre um boicote que sofre até hoje o Haiti, né? Qual foi a solidariedade dos libertadores latino-americanos com os ataques ao Haiti? Nós passamos por um paradoxo hoje, que é o Brasil comandar a MINUSTAH. Quer dizer, o principal país com população negra fora da África comanda a MINUSTAH no Haiti, entendeu? Então, a referência palmarina da Revolução Haitiana, ela teria que estar muito mais presente para qualquer negro e negra no Brasil, sem demérito dos outros processos em nível mundial. Mas é sintomática como entre os próprios negros e negras, esses referenciais da luta de libertação em África, da experiência na diáspora, que aí entra Palmares primeiro, e depois o processo do Haiti, fora uma série de rebeliões, como que isso não é um elemento central
digamos, nas nossas elaborações, entendeu? Se bebe muito numa fonte eurocêntrica, digamos, em todos os aspectos, né? Não só a direita como a esquerda, né? Mas pouco se debruça sobre os impactos desses processos e como esses processos são referências importantes para a nossa luta atual, nesse momento, aqui no Brasil e na América Latina, né? Nós procuramos, assim, fazer uma interlocução muito grande com os povos originários. Estamos sofrendo um ataque comum, né? E também estreitar a relação com o nosso povo que está como população, deixou de ser quilombola, deixou de ser indígena, porque o avô perdeu o seu território lá no interior do Rio Grande do Sul, aí veio para trabalhar aqui com qualquer coisa na capital, em Porto Alegre, ali na época onde é a Cidade Baixa hoje, depois foi desterritorializado de novo. Aí hoje está como um CPF, como um RG, de repente com alguma bronca já né, de um esculacho que recebeu da polícia, mas ele não é mais quilombola, ele não é mais indígena, ele é um CPF, né? E esse pertencimento negro, ele, no nosso entendimento, ele é fundamental para que nós possamos enfrentar o sistema, né? Nós dispersos como um CPF e vinculados a outros projetos, nós não deixamos de ser um ponto negro, como um dálmata, né? Como um cachorro dálmata, né? Um ponto negro num universo branco, seja ele ideológico, seja territorial. Então, a luta nesse momento, envolvendo isso que tu perguntas, ela é fundamental, porque se a gente não incorpora, não se debruça sobre essa história, né, nós seguimos com outras referências e que na verdade levam a gente a estar no ponto que nós estamos, né, dispersos, né, sofrendo um ataque violento e as pautas nossas distantes. Eu vou fazer a última pergunta. Eu quero que tu fale um pouco sobre a criminalização da Frente Quilombola. Que tipo de ato assim, que já sofreu, ou o movimento em si já sofreu, enquanto criminalização? Olha, nós sofremos individualmente e coletivamente, né? Por exemplo, a Frente, ela, em função da resistência contra a CPI do INCRA e da FUNAI, recentemente, vários membros da Frente foram criminalizados, né? Um inquérito que, segundo o que a gente está informando, foi arquivado, mas como a CPI do INCRA e da FUNAI foi retomada agora em outubro, provavelmente isso venha de novo. Monitoramento por parte dos órgãos de segurança nós sofremos há bastante tempo. Eu fui incluído no sistema de proteção a defensores de direitos humanos, já em função da atuação, por exemplo, na defesa daquele menino baiano que teve que sair do Rio Grande do Sul, né, lá de Jaguarão, e em função de outras atuações também. Sofremos várias ameaças de morte por parte de um site que supostamente foi hackeado de membros da Brigada Militar lá de Jaguarão. Existe um monitoramento permanente nas ações que nós tivemos atuando na defesa de manifestantes, tanto em 2013 como em 2014, por parte dos setores discretos da Polícia Militar e assim por diante, né? Quer dizer, tem vários casos de indígenas e quilombolas que sofrem um processo pesado de criminalização aqui no Estado por estarem resistindo, né? Nós temos o caso
aquele caso do Candóia, que tem 19 caigangues denunciados em decorrência da morte de 2 colonos, dois agricultores. Teve esse caso recente de uma operação feita em Sananduva, também em relação à terra indígena Caigangue, né, em que teve casos denunciados de tortura, né, de indígenas grávidas e assim por diante. Aqui, em função de várias atuações envolvendo a defesa dos territórios, nós sofremos várias ameaças constantes, né. Teve o caso do assassinato dos 2 quilombolas dos Alpes, do Joelme e do Guinho. Nós atuamos como assistentes de acusação. Então, existe um quadro em nível nacional de criminalização de quilombolas que resistem, tentando garantir o direito à demarcação, né? Maranhão, Minas Gerais, aqui, Santa Catarina, e também de um ostensivo ataque a advogados que atuem na defesa desses direitos, né? Então, aqui em Porto Alegre que não é diferente, entendeu? E existe uma tentativa agora, mais grave, essa da criminalização da frente, do CIMI também, a partir dessas CPIs do INCRA e da FUNAI. Bom, então, estamos chegando ao final, colega Fábio. Gostaria de agradecer a presença do grande Onir, agradecer a compreensão dos colegas do Escola de Luta, para a gente ter ultrapassado um pouco o nosso limite de horário. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre a nossa conversa aqui, o Rodrigo que fez a mediação sobre a questão negra no Rio Grande do Sul. Olha, eu dizer assim que a rádio que é parceira, né, assim, inclusive já fizemos várias atividades conjuntas, vamos seguir juntos na luta. Satisfação de poder te receber aqui no nosso espaço. E vamos em frente, gostaria que fizesse algumas considerações finais, né? Não, claro, agradecer sem palavras aí para essa oportunidade, para a gente ter um tempo para trocar uma ideia, né? Nós aqui que ombro a ombro, né? Como o Rodrigo falou, a gente tem feito tantas caminhadas conjuntas, né? E é muito importante ter esse tipo de espaço, esse trabalho de vocês aqui na comunidade, aqui no Morro Santana. A gente sabe a peleia grande que está em função da situação em geral nas periferias em Porto Alegre. E fazer um convite aí para o pessoal, dia 10, nós vamos estar fazendo um encontro, uma confraternização, lá na rua Lobo da Costa 24, na antiga Ilhota, né, ali no Ponto Cultural Bar da Carla, junto com o Ateneu Libertário, né? É uma atividade o dia inteiro, né? Vou contar com a presença do pessoal dos Guaiamus, Capoeira de Angola, que eles fazem tradicionalmente a confraternização lá. E é uma oportunidade para a gente aí esquentar os tambores, não só para o ano que ainda não terminou, mas se preparar para o ano que vem, né? Com um bom samba de raiz, uma boa roda de capoeira, esperamos ser um axé. Vamos contar com a presença dos griotes lá, o Mestre Paraquedas e o Sica de Oió. E a ideia é assim, a criançada está lá, a gente passar uma tarde, espero que o tempo ajude, né? E para a gente seguir nessa caminhada, sempre que puder a gente está à disposição aí para trocar experiência. Lembrando que a gente está falando diretamente dos trabalhadores e dos estudantes, de Morro Santana e de todo mundo. Eu me despeço aqui, grande Fábio Melo. Então tá certo, muito obrigado, Onir, muito obrigado a todos aqui do estúdio, a Pablo, companheiros aqui da Morro Santana, ao Rodrigo, a Luciana, e continuem escutando aí a voz do Morro, porque logo tem escola de luta. Então até semana que vem com mais história, educação e polêmica no seu História em Pauta. É isso aí.